Olá, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar na palavra do Senhor, né? Mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma direção, que Deus vai falar ao nosso coração, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Será um momento breve, mas eu quero te pedir um favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoa que você puder, coloque no seu status do WhatsApp, rede social, porque você pode estar sendo um canal de bênção para alguém, né? Você pode estar sendo um instrumento de Deus, sendo usado por Deus para abençoar alguém através dessa mensagem. Então, você que pode, compartilhe no seu status do WhatsApp, rede social, para que nós possamos levar a palavra de Deus o mais longe possível para alcançar o máximo de pessoas possível em nome de Jesus, porque esse é o nosso intuito aqui, fortalecimento da nossa fé nesta caminhada. Amém? Vamos fazer uma oração então, para que a gente possa dar início nessa meditação que nós teremos hoje. Pai, eu entro, Senhor, aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma noite. Obrigado por esse privilégio de poder estar aqui reunido, Senhor, através das redes sociais, ó Deus, transmitindo a tua palavra, porque é a tua palavra que traz transformação, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos direciona, Senhor, e obrigado por esse privilégio. Abençoa todos aqueles que já estão aqui com a gente, aqueles que vão ver esses vídeos através dos compartilhamentos, Senhor, dos teus filhos, ó Deus. Abençoa cada casa, cada família, que o teu Espírito Santo possa falar no nosso coração aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, né? Tem algumas pessoas entrando, né? O tema da nossa mensagem de hoje é avançando com proteção. Avançando com proteção. Preste bem atenção nesse versículo maravilhoso para que você possa conhecer um pouco mais do amor desse Deus, desse Pai para conosco. Amém? Isaías capítulo 52, verso 12 diz assim: mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Glória a Deus. Eu estava lendo esse versículo e eu lembrei de um episódio, amados, um episódio triste, né? Não sei se quem vai estar acompanhando agora ou quem vai acompanhar depois se recorda desse episódio, né? Não vou detalhar muito esse episódio, que é um episódio triste, na verdade. Mas olha o que é uma proteção de Deus, né? Olha o que é um livramento de Deus. Eu tinha alguns amigos em Miracatu ali, nessa época, e eles serviam a Deus, eram servos de Deus também, enfim. E eles estavam, se eu não me recordo, já tem um tempo isso, se não me falha a memória, eles estavam fazendo curso, estudando em São Paulo, alguma coisa assim. E eles vieram um final de semana comum para vir visitar a família na cidade. E algo aconteceu que eu sei que eles perderam o horário do ônibus que ia para São Paulo, alguma coisa do tipo. Ficaram irritados, depois tentaram procurar carona, tentaram dar um jeito, né, e tal. E isso foi numa tarde de domingo. E logo depois, né, algum tempo depois, algumas horas na verdade depois, o ônibus tinha acabado de sair. Eles estavam no meio da serra, não lembro mais ou menos a altura da serra ali. Eu sei que estava na serra, aqui na Regis Bittencourt. E esse ônibus ele colidiu entre dois ônibus, um de frente com o outro. Um de frente com o outro. E se não me falha a memória desse acidente trágico, infelizmente, mais de 50% das pessoas que estavam nos ônibus faleceram. Foi algo grande, assim, foi algo realmente assim que trouxe uma certa comoção, né? Foi um acidente trágico, né, que aconteceu. Muitas pessoas foram vitimadas e depois eles puderam, esses meus amigos estavam contando, né, na segunda-feira, quando eu estava ali na cidade, né, trabalhava com vendas, eu estava ali na cidade de novo. E aí eles estavam contando ali, né, que o que tinha acontecido e tal, e aí eles tinham, né, puxa vida, perdemos, nós deveria estar lá em São Paulo, não era para ter perdido esse ônibus e não sei o quê, agora precisava de alguém para levar nós lá em São Paulo, aquela coisa toda. E depois veio essa notícia desse acidente trágico, e você veja, né, e foi um livramento de Deus. Então o que a gente precisa entender?
O poder da vida, da morte está na mão do Senhor, nós precisamos confiar nele. Nem toda porta que se fecha, nem tudo que dá errado, nem todo pneu que fura, é ou não é verdade? Nem todo pneu que fura quando você está com pressa, né? Quando você vai sair de casa, você já está atrasado, muitas das vezes você vai sair, o pneu está murcho, você tem que trocar pneu, tem que correr atrás, né? Nem tudo isso que acontece, nem toda porta que se fecha, amados, né? É algo ruim para a sua vida. Em todas as coisas nós precisamos ser grato a Deus. Às vezes é um livramento que Deus está te dando também. É por isso que nós precisamos ser grato. Está atrasado, aconteceu alguma coisa, não deu errado aquilo que você queria fazer. Seja grato a Deus porque papai está cuidando de você. Deus está te dando um livramento em nome de Jesus. Então veja, essa palavra, ela diz exatamente isso. Que Deus, ele é a nossa retaguarda. É Ele que cuida de nós, é Ele que está conosco todos os dias e nos acompanha. Ele sabe de todas as coisas. Então Deus não apenas envia, mas Ele vai junto, Ele faz questão de estar comigo, com você, no nosso dia a dia. Ele faz questão de estar conosco numa viagem, Ele faz questão de estar conosco dentro da nossa casa, com a nossa família. Ele faz questão de estar com você quando você está lá na casa dele, adorando a Ele também, né? Então Ele está sempre junto comigo e com você. E mais do que isso, né? Ele vai na frente e também vai nos protegendo por trás. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus acampa seus anjos ao nosso redor e Ele cuida dos seus, né? Isso é uma proteção completa que só Deus pode nos dar. Porque, por exemplo, igual essa história que eu acabei de contar, que é algo que aconteceu mesmo. Você imagina, se Deus não tivesse dado o livramento, Deus tinha um propósito na vida deles ainda. Quer dizer que Deus quis o mal daquelas pessoas? Não, mas por motivo de propósito. Coube a Deus dar o livramento para aquelas pessoas. Era um grupo de família, né, para aquelas pessoas e outras não. Por que disso? Né? Deus sabe de todas as coisas, mas Ele vê além do que os nossos olhos vê. A gente vê aquilo que está aqui, ó, na nossa frente física. Deus vê além. Deus vê o amanhã. Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente e Ele sabe o que está diante de nós. Então, em todas as coisas, dê graças a Deus por isso. Muita gente vive com medo, né? Com aquele medo constante, mas quem anda com Deus, amado, não tem que ter medo, não tem que andar fugindo, não tem que andar desesperado, não tem que andar irado. Não tem que andar com nada disso, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele está junto comigo e com você. Então, quem anda com Deus tem a proteção dele, não precisa viver fugindo. Quer dizer que a gente não vai ter mais luta? É ausência de luta? Não, né? Mas quer dizer que a presença de Deus vai nos dar cobertura constante. E isso deve nos bastar. E isso deve nos dar força e alegria suficiente para nós continuarmos essa caminhada. A batalha que muitas vezes que nem você sabia que existia, né? Tem batalha que acontece no mundo espiritual que nem eu e você sabe que está acontecendo, mas Deus está ali guerreando por mim e por você. Teve problemas que era para ter chegado até você e nem chegou, porque Deus não permitiu para chegar até a sua família, até a sua casa, até você. Ele te protegeu. Às vezes você queria que Deus tirasse, né, o problema, mas Ele prefere te conduzir, muitas vezes, por esse problema. Sabe para quê? Para te fortalecer. Tem problema que Deus vai evitar que nós passemos, né? Tem coisa que Deus vai nos livrar porque Ele tem propósito através da nossa vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, aquele que serve a Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, a hora que o nosso propósito aqui acabar, amados, nós vamos para a glória, nós vamos morar com Ele. Nós vamos morar com Ele. Enquanto Deus tiver um propósito na minha e na sua vida, estaremos aqui reunidos. Então, pode vir problema, pode acontecer o que for, porque se vier problema e nós estivermos ali em obediência à palavra de Deus, isso quer dizer que Deus está nos fortalecendo, está nos forjando e está trazendo um ensinamento através daquilo. Então, muitas das vezes Ele não vai nos livrar daquele problema, Ele vai fazer questão que a gente passe por ele para que a gente possa sair ainda mais forte, né? Porque o milagre, amados, o maior milagre, na verdade, não é a ausência do problema, da dificuldade ou da guerra. É a vitória com Deus ao seu lado, né? É você poder testemunhar o poder de Deus. Hoje mesmo, né, tinha um casal conversando com a gente, nos procurou, estávamos conversando e estava contando, né, alguns testemunhos de coisas maravilhosas que Deus tem feito, que já fez e tem feito ainda, e eu tenho certeza que vai fazer mais ainda, e na sua vida também vai acontecer.
Então, o maior milagre é você passar e falar, mas Deus me deu vitória, mas Deus restaurou o meu casamento, Deus tirou eu desse problema financeiro, Deus curou a minha saúde, Deus me salvou, eu estava no caminho de condenação, né? Eu não aceitava esse Deus, mas Deus mudou o meu coração e eu consegui entregar a minha vida para Jesus. Esse sim é o maior milagre, né? É essa vitória ao lado do Senhor, né? Então hoje nós estamos aqui para pedir mais proteção para Deus, para pedir para Deus nos guiar, para Deus proteger a nossa mente. A nossa mente, né? Outro dia Deus me deu uma direção, eu trouxe uma palavra na igreja falando sobre a batalha da mente, amado. Nós precisamos dominar a nossa mente. Hoje nós vamos falar sobre proteção, nós estamos aqui para falar sobre proteção. Deus, proteja a nossa mente, proteja a nossa família. Deus, proteja os nossos caminhos. Senhor, proteja a forma que eu enxergo. Senhor, não deixa que nada de ruim entre no meu ouvido, nada de ruim entre no meu coração, porque eu quero permanecer firme nessa caminhada, eu quero permanecer firme junto com o Senhor, né? Então fala para Deus, Senhor, fecha todas as brechas da minha vida. Se tiver alguma brecha aberta, me mostra. Eu quero fechar essa janela, eu quero fechar essa brecha na minha vida. Porque muitas vezes também, amados, não é falta de proteção, mas muitas vezes é porta aberta. É porta aberta. A pessoa muitas vezes, puxa vida, né? Eu tenho alergia, tá cheio de pernilongo aqui em casa, mas aí não fecha a janela, deixa a porta aberta, não põe uma telinha. É ou não é verdade? Então, muitas vezes não é falta de proteção, não é que você não tem porta na sua casa, você não tem, mas você deixou essas janelas, essas portas abertas, e no mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes Deus está te protegendo, mas você faz questão de deixar as portas abertas, janelas abertas. Então, hoje nós vamos pedir para Deus fechar também essas portas na nossa vida. E se você tem algo que, de repente, Deus não tenha te mostrado ainda, nós vamos pedir para Deus, Senhor, mostra. Qual porta, qual janela, o que eu tenho deixado aberto na minha vida que está acontecendo isso? Mostra para mim. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar, que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, amado, o mal ele não prevalece. Escuta isso que eu vou falar para você. Isso é muito forte, amado. Quando nós guardamos os mandamentos da palavra de Deus, o mal não prevalece, porque o Espírito Santo mostra a janela que está aberta, nós vamos lá e fechamos, né? Nós oramos e pedimos proteção pela mente, pelo coração, pela forma de enxergar, enfim, pela forma de pensar, e Deus vai lá, o Espírito Santo vai lá e nos revela tudo aquilo que nós precisamos mudar e precisamos fazer. Então, vamos se agarrar a esse Deus, porque eu e você, sem esse Deus, amados, nós não somos nada. Quem é que aqui consegue enxergar o mundo espiritual, as batalhas do mundo espiritual, nós não enxergamos, mas nosso Deus, que é Espírito, ele enxerga. E toda autoridade está sobre ele. Ele pode todas as coisas, então é a ele que nós vamos recorrer. Não é um vizinho, né? Não é um vizinho, não é um amigo, nós vamos recorrer a Deus. A Deus que nós vamos recorrer, e é ele que vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Então eu não sei o que Deus ministrou no seu coração nesta noite, nesse sentido, mas eu quero que você mentalize. O que você precisa fechar? Mentalize você, né? Não precisa falar da boca para fora, mas mentalize. Senhor, eu quero que o Senhor feche essa porta na minha vida. Quero que o Senhor arranque isso da minha vida. Eu quero arrancar essa brecha da minha vida. E nós vamos orar aqui agora, pedindo essa proteção para o Senhor. Amém? Aonde você está agora, feche seus olhos, mentalize e nós vamos orar. Amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, vai, Senhor, na frente dos teus filhos. Vai, Senhor, continua caminhando, Senhor, na frente desse homem, dessa mulher, dessa família, Senhor, em nome de Jesus. E guarda, Senhor, a retaguarda dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coloca seus anjos, Senhor, ao redor dessa família. Coloca seus anjos ao redor desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, protege, Senhor, essa mente. Protege, Senhor, essa forma, Senhor, de enxergar. Protege, Senhor, esse coração em nome de Jesus, Pai. Mostra para cada um deles a janela, a porta que precisa ser fechada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se alguém tiver aqui com alguma porta, alguma janela aberta, que talvez, Senhor, tenha descuidado e não tenha, Senhor, ali percebido essa porta, que o Teu Espírito Santo venha revelar isso agora no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Protege, Senhor, cada família aqui representada. Protege, Senhor, cada homem, cada mulher
mulher, em nome de Jesus. Protege aqui cada mente, Senhor. Protege, Senhor, todas as decisões futuras, presentes, Senhor, que essas pessoas possam vir a tomar. Fecha, Senhor, em nome de Jesus, no mundo espiritual, toda brecha, Senhor, que possa estar aberta, em nome de Jesus, porque nós confiamos, ó Deus, no teu poder, nós confiamos, Senhor, na tua proteção, Senhor. Então guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa família, guarda os nossos sonhos, projeto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você de forma grandiosa. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, nos ajude essa mensagem chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. E se dessas lives, de alguma dessas lives que você está acompanhando, Deus falou alguma coisa no seu coração, se você tem algum testemunho, nos procure, mande mensagem, né? Ou você que tem o nosso contato pessoal, nos procure e fale desse testemunho. Nós é importante nós glorificarmos, né, o nome do Senhor, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Amanhã, às 10h30 da noite, estaremos aqui mais uma vez reunidos para mais um momento com Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Até mais, até amanhã.